As palavras cortaram o ar como adagas, tão afiadas quanto o vento frio que descia das montanhas de Minas Gerais naquela manhã de junho. Marina acabara de retirar a última peça de roupa da mala quando as ouviu. Essa colombiana veio roubar nossos empregos, sussurrou uma mãe no portão da escola, alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Os murmúrios e olhares de julgamento se agarraram a ela como a garoa fria de Belo Horizonte que encharcava seu casaco fino. Era seu primeiro dia como professora do ensino fundamental, e ela já se sentia derrotada. Marina tinha vindo da Colômbia com nada além de esperança e alguns pesos, fugindo de um divórcio amargo e uma batalha injusta pela custódia que arrancara seu filho Gabriel de seus braços. No tribunal, seu ex-marido, um juiz poderoso e temido, havia manipulado o sistema contra ela. Ela havia gritado por justiça. O tribunal a silenciou. Passou 3 dias na prisão por desacato. 3 dias que viraram sua vida de cabeça para baixo. Agora, lá estava ela, sozinha, cansada, de coração partido, vivendo em um quarto do tamanho de um armário, onde as paredes descascavam e a janela dava para um muro de tijolos. Seu salário mal cobria o aluguel e o macarrão instantâneo, que frequentemente tinha para o jantar. No entanto, todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer, vestia seu único traje formal, uma blusa lavada à mão e uma saia azul marinho, e caminhava até a escola onde ninguém conhecia seu passado. Ninguém, exceto pelos sussurros. Uma menina em sua sala de aula se destacava das outras, não por suas notas ou conversa, mas pelo silêncio que carregava como uma sombra. Júlia Mendes. Grandes olhos castanhos, sempre cansados, tranças perfeitas, nunca desarrumadas, raramente falava, nunca sorria, e sempre chegava com seu pai, Ricardo Mendes, o maior benfeitor da escola, um milionário, um viúvo, um homem que à primeira vista não tinha nada em comum com a professora exausta de Bogotá. Mas a vida tem um jeito de conectar corações partidos. Marina soube pela diretora que Júlia havia perdido a mãe em um acidente trágico 1 ano antes. Desde então tinha se fechado. Nenhuma terapia, nenhuma férias, nenhum brinquedo conseguia trazer de volta sua alegria. E, no entanto, após algumas semanas na classe de Marina, algo mudou. Júlia levantou a mão. Escreveu uma redação sobre sua mãe que fez seu pai chorar. No carro, pela primeira vez em 1 ano, ela riu durante o recreio. A professora, a estrangeira sobre quem todos sussurravam, havia alcançado-a. Ricardo percebeu, primeiro com suspeita, depois curiosidade. Então algo mais, um calor que não sentia desde que sua esposa falecera. Mas o passado tem uma maneira cruel de retornar. Sussurros transformaram-se em rumores. Uma mãe confrontou Marina na saída. Você deveria ter vergonha, escondendo o que você é. Minha filha diz que você esteve na prisão. As palavras doeram mais que o vento do inverno. A humilhação queimou enquanto os professores desviavam o olhar e as crianças assistiam de olhos arregalados. Mas Marina não respondeu com raiva, simplesmente juntou seus papéis e foi embora. Mais tarde naquele dia, Júlia agarrou sua mão e sussurrou, não vá embora, por favor. Ricardo estava dividido. Ele havia pesquisado o passado de Marina. A batalha pela custódia, a prisão, o juiz. Tudo. Tinha usado favores para investigar seu arquivo. E o que encontrou o abalou. Ela não havia sido uma criminosa. Tinha sido uma mãe lutando contra um sistema manipulado contra ela. Uma mãe silenciada por ousar falar a verdade. E ela havia mudado a vida de sua filha. Quando chegou o aniversário de Júlia, ela implorou para convidar sua professora. Ricardo concordou, incerto se era certo. Mas quando viu sua filha rindo, dançando, falando, sendo criança novamente, ele soube. Essa mulher
pobre e estrangeira como era, havia feito o que ele, com toda a sua riqueza, não conseguiu. Naquela noite, enquanto Marina ajudava Júlia a soprar as velas, Ricardo ficou parado no canto, quieto, observando, sentindo, lembrando. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Uma denúncia anônima chegou ao conselho da escola. Exigiram a demissão de Marina. Seu passado havia se tornado munição. Mais uma vez, os poderosos queriam apagá-la. O coração de Marina estava apertado enquanto ela aguardava do lado de fora da sala de reuniões. Seus dedos tremiam ao segurar a bolsa gasta que carregava desde Bogotá. Havia sobrevivido a tantas tempestades para chegar até ali e agora, quando finalmente encontrava um propósito novamente, tudo ameaçava desmoronar. Pensou em Gabriel, seu filho. Como ele estaria agora? Será que ainda se lembrava dela? Esse pensamento a dilacerava todos os dias. Dentro da sala, vozes se elevavam. Marina conseguia ouvir fragmentos, valores inadequados, exemplo negativo. Certamente há professores mais qualificados e sem passado. As palavras cutucavam antigas feridas. Ricardo levantou-se. Ele compareceu à reunião do conselho, enfrentou os pais que sussurravam e falou claramente: "Ela é a única que alcançou minha filha. Vocês querem demiti-la? Perderão. A melhor professora que esta escola já teve." Sua voz silenciou a sala. Os membros do conselho olharam uns para os outros, desconfortáveis. O poder e a influência dos Mendes na escola eram inegáveis. "Senhor Mendes", disse a coordenadora Sônia, ajustando os óculos nervosamente, "entendemos seu apreço pela professora Marina, mas existem questões sérias aqui. Sua ficha... Ricardo interrompeu. "Eu investiguei essa ficha. Vocês sabem o que encontrei? Uma mãe que se recusou a ficar calada quando um sistema corrupto tentou tirar seu filho. Uma mulher que foi presa não por um crime, mas por desafiar um juiz poderoso que por acaso era seu ex-marido." Um murmúrio percorreu a sala. Era a primeira vez que alguém da elite de Belo Horizonte tomava partido de Marina tão abertamente. "O que ela fez", continuou Ricardo, sua voz firme, "foi defender seu filho até o fim. Isso é um crime. Isso a desqualifica para ensinar nossas crianças sobre coragem e integridade." Do lado de fora, Júlia esperava com um desenho na mão, uma imagem dela, seu pai e Marina de mãos dadas. No topo dizia: "Minha família." Marina viu o desenho e caiu em lágrimas. Ela não era chamada de família há muito, muito tempo. A porta da sala de reuniões abriu-se. Os membros do conselho saíram, evitando olhar diretamente para Marina. Apenas a diretora Vera parou, inclinou-se e disse em voz baixa: "Você continua por enquanto, mas estaremos observando." Com o apoio de Ricardo, Marina permaneceu. Lentamente, os olhares suavizaram, os sussurros pararam. Até mesmo Cláudia, a mãe que uma vez a insultou, pediu desculpas depois que Júlia explicou o que Marina significava para ela. Embaixo de uma mangueira no pátio da escola, durante um almoço compartilhado, Cláudia aproximou-se com um prato de pão de queijo ainda quente. "Eu fiz para você", disse ela, um rubor colorindo suas faces. "Uma receita de família." Marina pegou o prato, o aroma familiar trazendo lágrimas aos seus olhos. "Na Colômbia temos algo parecido", ela respondeu suavemente. "Chamamos de pan de bono. Talvez um dia você possa me ensinar a fazer." Cláudia ofereceu, um sorriso hesitante surgindo. Era um pequeno passo, mas significativo. As muralhas começavam a cair, e então veio a ligação. Um telefonema inesperado interrompeu a aula, numa quarta-feira chuvosa. Marina atendeu com mãos trêmulas ao ver o código de área da Colômbia. Seria sobre Gabriel? Seu coração batia tão forte que parecia que iria escapar do peito.
Mas o que ela ouviu mudou tudo. Uma chance de reabrir o caso de custódia na Colômbia. Um novo juiz. Uma chance real. Ricardo pagou por sua viagem, seu advogado. Ele cuidou de Júlia enquanto ela viajava. Quando foi presa novamente ao chegar, acusada de tentativa de sequestro, Ricardo voou para Bogotá. Ele ficou ao seu lado, desafiou a corrupção e usou sua voz para conseguir sua libertação. Juntos, eles expuseram o abuso de poder do ex-marido de Marina. Juntos, eles ganharam a custódia de Gabriel. O pequeno menino de olhos escuros e sorriso tímido mal podia acreditar quando viu sua mãe novamente. Ele havia crescido, já não era mais o bebê que ela deixara para trás. Com 7 anos, tinha os olhos desconfiados de quem aprendeu cedo demais a se proteger. Mas quando Marina o abraçou, sentindo o calor de seu filho contra seu peito, o tempo pareceu congelar. Ela respirou o cheiro de seu cabelo e sussurrou promessas que desta vez poderia cumprir. No tribunal, o juiz bateu o martelo. A decisão foi anunciada. Gabriel ficaria com sua mãe. O ex-marido de Marina, antes intocável, agora enfrentava acusações por abuso de poder e manipulação de evidências. A justiça, embora tardia, finalmente chegara. O retorno ao Brasil foi recheado de emoções contraditórias. Gabriel olhava pela janela do avião, as nuvens refletindo em seus olhos curiosos, enquanto Marina segurava sua pequena mão, temendo que tudo fosse apenas um sonho do qual ela poderia acordar. Ela explicou sobre sua nova vida, sobre a escola, sobre Belo Horizonte. E tem uma menina especial esperando para te conhecer, ela disse, pensando em Júlia. E quando ela retornou a Belo Horizonte, seu filho ao seu lado, Júlia correu para seus braços. Você trouxe meu irmão, ela gritou. A manhã seguinte trouxe o primeiro dia de Gabriel na escola. Ele segurou a mão da mãe com força, os olhos arregalados diante do prédio desconhecido, das vozes em português que ainda soavam estranhas aos seus ouvidos. Mas havia Júlia, pacientemente esperando para mostrar-lhe a biblioteca, o pátio, os melhores esconderijos para brincar de esconde-esconde. Gabriel se ajustou lentamente, mas com Júlia ao seu lado e Marina segurando sua mão, ele floresceu. Ele tem seu sorriso. Ricardo comentou uma tarde, observando Marina ajudar Gabriel com a lição de casa, traduzindo pacientemente palavras do português para o espanhol. E sua determinação. Marina olhou para Ricardo, surpresa pela observação íntima. Nos últimos meses, ele havia se tornado mais do que um aliado, um amigo, um confidente, alguém que entendia a profundidade de sua perda e a intensidade de seu amor por seu filho. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Ricardo e Marina conversaram no terraço de sua casa, sob um céu estrelado de Belo Horizonte. Quando Anita morreu, Ricardo começou sua voz baixa. Pensei que jamais encontraria alguém que entendesse o vazio. Como explicar a alguém o que é perder metade de si mesmo? Marina assentiu, lembrando-se da dor de estar separada de Gabriel. Uma dor diferente, mas igualmente dilacerante. E então você apareceu, continuou ele, e não precisei explicar. Você já sabia. O que aconteceria agora? Marina se perguntava, temendo que a felicidade recém-descoberta pudesse ser tão frágil quanto um castelo de areia antes da maré. Meses depois, Ricardo fez uma pergunta silenciosa sob as luzes da cidade. Você se mudaria para a nossa casa? As luzes da cidade cintilavam abaixo deles, como milhares de estrelas caídas. O restaurante no alto do edifício oferecia uma vista panorâmica de Belo Horizonte que tirava o fôlego. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. Seu vestido emprestado, um presente surpresa de Cláudia, que agora se tornara uma inesperada amiga, parecia fora de lugar, como ela própria tantas vezes se sentira. Ricardo segurou sua mão sobre a mesa, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Júlia perguntou esta manhã.
ele disse, um sorriso gentil brincando em seus lábios. Por que você e Gabriel não moram conosco? Disse que seria mais fácil para todos se fossem uma família de verdade. O coração de Marina deu um salto. E o que você respondeu? Que essa era uma pergunta que eu precisava fazer a você. Marina, ainda ferida, mas se curando, respondeu: só se eu puder manter meu apartamento como um lembrete de que eu consegui, de que nós conseguimos. Era uma condição estranha, talvez, mas Ricardo entendeu imediatamente. Aquele pequeno espaço representava a independência que ela havia conquistado a duras penas, uma prova tangível de sua força. Ele apertou sua mão em concordância silenciosa. Na manhã seguinte, quando Marina contou a Gabriel sobre a possível mudança, o menino ficou em silêncio por um momento. A casa tem um jardim? Ele perguntou finalmente. Sim, Marina respondeu. Um jardim grande com árvores para subir. Gabriel assentiu gravemente, como se isso resolvesse tudo. Posso levar meus livros? Marina riu e abraçou o filho. Todos eles. Quando chegaram à mansão dos Mendes com suas escassas posses, Marina sentiu a diferença de mundos mais intensamente do que nunca. A casa era espaçosa, com janelas altas e cômodos arejados, o oposto do apartamento apertado onde haviam vivido. Gabriel olhou tudo com olhos arregalados, especialmente a estante de livros que cobria uma parede inteira do escritório. Júlia, animada com a chegada, havia preparado um quarto especial para Gabriel, decorado com desenhos feitos por ela mesma e um mapa-mundi, onde a Colômbia estava destacada com tinta dourada. Para você nunca esquecer de onde veio, ela explicou solenemente. A história deles não era perfeita, não era simples, mas era real. No primeiro dia de aula, após as férias de julho, Marina entrou na sala de professores para encontrar uma pequena festa de boas-vindas organizada por seus colegas. A mesma coordenadora Sônia, que antes a olhava com suspeita, agora lhe oferecia um bolo caseiro. Ficamos sabendo do seu filho, disse ela, um sorriso genuíno substituindo a habitual expressão severa. Estamos todos muito felizes por você. As palavras, todos nós, ecoaram nos ouvidos de Marina. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, ela se sentiu parte de algo maior. À noite, Ricardo encontrou Marina na varanda, olhando as estrelas. Em que está pensando? Ele perguntou, juntando-se a ela. Em como a vida pode mudar tão rapidamente, ela respondeu. 1 ano atrás, eu dormia chorando todas as noites, sem saber se veria meu filho novamente. E agora? E agora? Ele incentivou. Agora tenho medo de acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Ricardo tocou seu rosto gentilmente. Não é um sonho, Marina. Você lutou por isso. Cada pedaço dessa felicidade você conquistou. Vocês já se perguntaram como seria estar em um país estranho, sem conhecer ninguém, tendo que recomeçar. Do zero? Já conheceram alguém que passou por isso? Conte nos comentários. Os meses passaram. Gabriel aprendeu português com impressionante rapidez, frequentemente corrigindo a pronúncia de Marina com risadas. Ele e Júlia tornaram-se inseparáveis, um irmão e uma irmã por escolha, não por sangue. Nas tardes de domingo, os 4 faziam piqueniques no parque municipal, um ritual que se tornou sagrado. Em uma dessas tardes, enquanto as crianças corriam atrás de um cachorro, Ricardo virou-se para Marina. Você se lembra daquela primeira noite no restaurante, quando perguntei se você se mudaria para nossa casa? Marina sorriu. Como poderia esquecer? Tenho outra pergunta agora, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Marina parou por um instante. Era cedo demais? Rápido demais? Mas então ela olhou para Gabriel e Júlia, rindo juntos, sob a luz dourada da tarde, e soube que algumas coisas não podem ser medidas pelo tempo. A celebração foi íntima, apenas familiares e amigos próximos. Gabriel carregou as alianças, seu rostinho sério com a responsabilidade. Júlia espalhou pétalas de flores pelo caminho. E quando Marina caminhou até Ricardo, usando um
simples vestido branco que Cláudia ajudara a escolher, ela viu nos olhos dele o mesmo que sentia: gratidão pela segunda chance que a vida lhes dera. A cerimônia foi bilíngue, com votos em português e espanhol, simbolizando a ponte entre seus mundos. Marina fez questão de incluir algumas tradições colombianas, como as velas que Gabriel e Júlia acenderam juntos, representando a união das famílias. Na recepção, a diretora Vera ergueu uma taça para um brinde. Quando Marina chegou, "A nossa escola", ela começou, "muitos de nós, incluindo eu, cometemos o erro de ver apenas o que queríamos ver, uma estrangeira diferente, com um passado complicado. O que não vimos, o que ela nos ensinou a ver, foi sua coragem, sua determinação, seu amor incondicional. Hoje brindamos não apenas a união de Marina e Ricardo, mas a lição que eles nos deram, que família não é definida por sangue ou nacionalidade, mas pelo amor que escolhemos dar uns aos outros." As palavras causaram lágrimas em muitos olhos, incluindo os de Marina. Mais tarde, durante a dança, Ricardo sussurrou em seu ouvido: "Nunca pensei que encontraria o amor novamente. Você me provou que estava errado." Marina sorriu. "Somos dois recomeços andando juntos. A vida havia lhes dado segundas chances, e eles as aproveitaram com ambas as mãos. Nem tudo foi fácil, é claro. Houve ajustes a fazer, hábitos a aprender, diferenças culturais a navegar. Gabriel às vezes tinha pesadelos sobre ser levado de volta para a Colômbia. Júlia ocasionalmente sentia ciúmes da atenção que Marina dava a seu filho. Ricardo enfrentou críticas de alguns amigos de elite que não entendiam sua escolha, mas eles construíram uma vida. Duas crianças de lares desfeitos, uma mulher marcada pela injustiça, um homem aprendendo a amar novamente. Uma família, não formada pelo sangue, mas pela escolha. Um dia, no caminho para a escola, um novo aluno apontou para Marina e Gabriel. "Por que vocês não se parecem?" ele perguntou inocentemente. "E por que você fala engraçado?" Antes que Marina pudesse responder, Júlia deu um passo à frente. "Eles são mãe e filho", ela explicou com a simplicidade direta das crianças. "Ele nasceu na Colômbia, onde as pessoas falam espanhol. É por isso que a voz da minha mãe é especial. Ela sabe duas línguas, e nós somos uma família porque nos escolhemos, o que é ainda mais importante do que nascer juntos." "Minha mãe", ela tinha dito, tão naturalmente, tão facilmente. Marina sentiu seu coração expandir, com um amor que mal cabia em seu peito. Ricardo, que observava a cena de alguns passos de distância, aproximou-se e colocou um braço ao redor de Marina. "Nossa filha", ele murmurou, "vai ser uma ótima diplomata um dia." A escola, que uma vez havia sido um local de olhares furtivos e sussurros, agora era um espaço de aceitação. Marina foi promovida a coordenadora do programa de inclusão para crianças imigrantes, uma posição criada especialmente para aproveitar sua experiência e sensibilidade. Seu trabalho ajudou dezenas de outras famílias a encontrarem seu lugar na comunidade. A notícia do ex-marido veio meses depois. Ele tinha sido afastado do cargo, sua corrupção finalmente exposta por completo. Mas quando Gabriel perguntou se poderiam celebrar, Marina explicou que não. "A justiça não é sobre vingança, filho. É sobre dar a cada pessoa o que merece, nem mais, nem menos." Nos fins de tarde, Marina ainda ia ao seu antigo apartamento, ocasionalmente, não para reviver a dor, mas para lembrar o caminho percorrido. Ela mantinha uma pequena mesa lá, onde escrevia em seu diário, um registro para Gabriel e Júlia lerem um dia, quando fossem mais velhos e pudessem entender plenamente a jornada de sua família. E quando alguém perguntava a Júlia o que família significava para ela, ela dizia: "Alguém que te enxerga, mesmo quando o mundo diz para não enxergar." Porque em um mundo que zombou dela por ser pobre e estrangeira, a filha de um milionário a chamou de família.
O sol de outono entrava pelas janelas da cozinha enquanto Marina preparava arepas, um café da manhã tradicional colombiano que agora se tornara favorito na casa dos Mendes. O aroma de milho e queijo preenchia o ar, misturando-se com o café brasileiro forte que Ricardo adorava. Gabriel entrou sonolento, seus cabelos desgrenhados, carregando um livro em português que estava determinado a terminar. "Bom dia, mãe", ele disse, beijando sua bochecha. Aos 9 anos, ele agora falava português quase sem sotaque, embora Marina fizesse questão de manter o espanhol vivo em casa. Júlia chegou logo depois, já vestida para a escola, seus olhos brilhando com a energia que havia retornado a ela nos últimos 2 anos. "Papai disse que vamos visitar a Colômbia nas férias de verão", ela anunciou, pegando uma arepa. "Quero conhecer os vulcões e as montanhas que você sempre descreve, mãe." Mãe. A palavra ainda aquecia o coração de Marina cada vez que Júlia a pronunciava. Ricardo apareceu por último, já no telefone, administrando um de seus negócios. Mas, ao contrário de antes, ele desligou ao entrar na cozinha. Família em primeiro lugar. Uma lição que ele aprendera da maneira mais difícil após a morte, de Anita. "Bom dia, meu amor", ele disse, abraçando Marina por trás, enquanto ela virava as arepas. "Bom dia, campeões", acrescentou, bagunçando os cabelos de Gabriel e piscando para Júlia. Naquele momento, com o sol dourado banhando a cozinha e os sons familiares de risos e talheres, Marina sentiu uma plenitude que uma vez parecera impossível. Ela havia cruzado fronteiras, enfrentado preconceitos, lutado contra um sistema injusto e agora estava aqui, em uma manhã comum, fazendo café da manhã para sua família extraordinária. "No que está pensando?", Ricardo perguntou, notando seu olhar distante. Marina sorriu, servindo mais uma arepa no prato de Gabriel. "Estou pensando que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Aquela noite, após as crianças dormirem, Marina e Ricardo sentaram-se na varanda, observando as luzes de Belo Horizonte. A cidade que havia recebido Marina como estrangeira agora era seu lar. As mesmas ruas que uma vez pareceram hostis e frias, agora estavam cheias de memórias compartilhadas. "Você se arrepende?", Ricardo perguntou suavemente, "de ter vindo para o Brasil depois de tudo que passou?" Marina pensou por um momento, deixando a pergunta respirar. "Eu me arrependo da dor, das noites chorando, dos meses sem meu filho", ela finalmente respondeu. "Mas me arrepender de vir para cá? Nunca. Foi aqui que encontrei você e Júlia. Foi aqui que nossa família nasceu." Ricardo segurou sua mão, seus dedos entrelaçados como suas vidas agora estavam. "Sabe o que Júlia disse hoje, quando a busquei na aula de balé? Ela disse que escreveu uma redação sobre heróis e escolheu você como tema." Marina sentiu as lágrimas virem aos seus olhos. "Eu? Mas por quê?" "Porque nas palavras dela, mamãe atravessou um oceano e enfrentou pessoas más para salvar meu irmão e me salvou também quando eu estava triste." As palavras eram simples, mas carregavam o peso da verdade que as crianças veem tão claramente. "Não me sinto uma heroína", Marina confessou. "Só uma mãe tentando fazer o melhor pelos seus filhos." "Talvez seja isso que os heróis realmente são", Ricardo respondeu. "Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias por amor." Eles ficaram sentados em silêncio por algum tempo, a brisa noturna trazendo o perfume dos jasmins que Marina havia plantado no jardim, um pequeno pedaço da Colômbia florescendo em solo brasileiro. "Recebemos um convite hoje", Ricardo disse finalmente. "A escola quer que você dê uma palestra para os pais sobre integração cultural e como ajudar crianças imigrantes. Inclusive, Cláudia sugeriu seu nome." "Cláudia?", Marina riu. "A mesma que me chamou de ladra de empregos?" "A mesma", Ricardo confirmou com um sorriso.
Ela disse que você ensinou a ela mais sobre preconceito do que qualquer livro ou palestra. O círculo completo, da rejeição à celebração, do isolamento à comunidade. Aceito, Marina disse, pensando em todas as outras Marinas que poderiam se beneficiar de uma Belo Horizonte mais acolhedora. Quando as crianças terminaram o ano letivo, celebraram com um churrasco no jardim. Amigos da escola, colegas de trabalho, vizinhos. A casa estava cheia de risos e conversas em uma mistura de português e espanhol. Gabriel, agora confiante e seguro, mostrava orgulhosamente seu boletim com notas exemplares para quem quisesse ver. Júlia tinha montado uma exposição de suas pinturas na varanda, incluindo um retrato da família que ela havia trabalhado por semanas. Cláudia chegou com um prato de empanadas que havia aprendido a fazer especialmente para a ocasião. Não são tão boas quanto as suas, ela admitiu para Marina, mas fiz com carinho. A diretora Vera observava a cena com um sorriso. Quando penso em como quase deixamos você ir embora, ela comentou, balançando a cabeça. Que erro teríamos? Cometido. À noite, quando os convidados foram embora e a casa ficou silenciosa, Marina e Ricardo deitaram-se na rede do jardim, olhando as estrelas. O suave farfalhar das folhas embalava suas respirações, e o ar tinha o perfume doce dos jasmins que cresceram desde que haviam chegado. Marina encostou a cabeça no ombro de Ricardo, sentindo o calor do corpo dele atravessar o tecido do vestido. Nunca imaginei, sussurrou ela, que depois de tanta dor eu encontraria um pedaço de céu como este. Ele apertou sua mão e o toque foi promessa de que, juntos, teriam força para transformar cada sonho em realidade. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas, Marina despertou ao som de risadas baixas. Gabriel e Júlia já brincavam com bloquinhos de montar no tapete da sala, argumentando em espanhol e português sobre quem faria o castelo mais alto. Vestida ainda com a leveza do descanso, ela entrou silenciosa e observou. Os dois estavam sentados, frente a frente, concentrados, colaborando no projeto comum. Foi ali que percebeu como a família tinha se formado não só por laços de afeto, mas por pequenos atos de generosidade cotidiana. Durante o café da manhã, cada mordida de arepa trazia lembranças da Colômbia, e o café forte lembrava-lhe as manhãs da infância. Júlia contou orgulhosa que havia apresentado um trabalho sobre imigração na aula de geografia, e todos ouviram com atenção as explicações sobre bandeiras, idiomas e costumes. Gabriel, ainda timidamente, traduziu algumas palavras para o professor, que o elogiou diante da classe. Para Marina, ver o filho integrando-se com confiança no novo país era a prova de que todo o sofrimento anterior começava a se transformar em oportunidade. Nos dias que se seguiram, a rotina se assentou em sorrisos e desafios. Marina reservou parte das manhãs para a coordenação do programa de inclusão, onde organizou rodas de conversa para pais e alunos de diferentes origens. A sala de professores tornou-se um espaço de troca cultural. Ora se falava de festas juninas, ora de carnavales, ora de festivais folclóricos colombianos. As paredes, antes acinzentadas, ganharam cartazes coloridos feitos pelos estudantes, mostrando danças típicas de Boyacá ao lado de quadrilhas mineiras. Um convite inesperado chegou por e-mail. Uma conferência internacional sobre educação inclusiva em São Paulo. Marina hesitou apenas um instante, lembrando dos sussurros iniciais e das noites de insegurança. Ricardo, sem dúvida, incentivou-a. Essa é a sua chance de mostrar o que aprendemos juntos. Aceitou, preparou um texto bilíngue e, no dia marcado, falou para uma plateia atenta, arrancando aplausos quando mencionou que educar é dar asas, mas também raízes. No verão, a família viajou à Colômbia. Retornou carregado de emoção. Júlia e Gabriel conheceram as montanhas onde Marina crescera.
o verde intenso, as estradas de terra e as feiras coloridas. Lá, Marina reencontrou parentes que a receberam com beijos e lágrimas. Gabriel, algo apreensivo, agarrou-se à mãe quando ela mostrou o tribunal onde ocorrera o processo de custódia. Mas ao ver a sinceridade dos sorrisos, sentiu confiança. Ricardo, por sua vez, admirou as plantações de café e a generosidade das pessoas, percebendo que cada terroir tinha sua própria beleza. O retorno ao Brasil trouxe um novo impulso. Marina decidiu formalizar uma ONG dedicada a apoiar famílias imigrantes. Um apoio financeiro dos Mendes e de outros benfeitores tocados por sua história, ela alugou um pequeno espaço no centro de Belo Horizonte. Em poucas semanas, o local abrigava oficinas de português, grupos de paz e aconselhamento jurídico básico. Era emocionante ver famílias caminharem de mãos dadas, aprendendo juntas e tornando seus filhos protagonistas de um futuro digno. Enquanto isso, na escola, os frutos da integração floresciam. Professores voluntários passaram a participar do programa de Marina, trazendo experiências diversas: jogos colombianos, receitas argentinas, literatura senegalesa. Os alunos, por sua vez, sentiram-se mais curiosos pelo mundo, perguntando sobre mapas, idiomas, músicas que antes lhes pareciam distantes. A coordenadora Vera confessou em reunião de conselho que o programa tinha elevando tanto a autoestima da comunidade que ela queria espalhá-lo por outras unidades de ensino. Gabriel, agora com 8 anos, exibia desenhos de puma e tucano lado a lado, explorando fauna de 2 continentes. Júlia, de 9, preparava um jornalzinho mensal para a ONG de Marina, relatando as conquistas dos voluntários e publicando entrevistas com novas famílias imigrantes. Seu sonho de se tornar diplomata crescia com cada linha que escrevia, e Marina via na filha adotiva a personificação da empatia que aprendera a cultivar. Ricardo, além de apoiar financeiramente, transformou parte de seus negócios para priorizar contratação de imigrantes qualificados. Em reuniões de diretoria, argumentava: diversidade só enriquece. Já vimos que novos pontos de vista trazem inovação. Seus sócios, antes resistentes, passaram a valorizar o engajamento social como valor estratégico. Foi assim que nasceu um programa de bolsas de estudo para jovens estrangeiros na Faculdade de Economia de Belo Horizonte. Certa tarde de outono, organizaram a primeira festa cultural no Jardim dos Mendes. Barracas exibiam empanadas, pão de queijo, pandebono, coxinha e arepas. Alunos fizeram apresentações de dança, mesclando samba e cúmbia. A comunidade veio em peso: vizinhos, colegas de escola, amigos de trabalho. O antigo preconceito deu lugar à curiosidade, e antigos olhares tortos agora se encontravam em sorrisos e cumprimentos calorosos. Ainda houve desafios. Um grupo conservador tentou desqualificar o programa de Marina, afirmando que cultura de fora atrapalhava tradição mineira. Mas a força do testemunho de crianças bilíngues e de pais agradecidos mostrou que a tradição mineira era a de acolher. Cláudia, agora amiga íntima de Marina, foi uma voz forte nesse embate, lembrando: minha avó sempre dizia que acolher era também aprender. Em casa, as manhãs seguiam alegres. O cheiro de café se misturava a risadas, sussurros de livros e perguntas sobre o mundo. Júlia traduziu poemas de Pablo Neruda para o boletim de viagem, e Gabriel, entusiasmado, pediu para aprender italiano. Ricardo, observando, comentou: logo nosso lar será um balcão de línguas e cada um trará um sotaque novo ao jantar. 2 anos após os primeiros sussurros que feriram Marina, aconteceu um seminário na própria escola, em que ela ensinará aos educadores de Minas Gerais sobre acolhimento. Ao ver o auditório lotado, com professores de diversas cidades, ela sentiu uma gratidão que lhe tirou o fôlego.
Quando começou a falar, lembrou-se da mulher magra e assustada que chegara no primeiro dia. Sorriu, enxugou uma lágrima e disse, com firmeza: hoje, este espaço é o retrato de que a empatia transforma vidas. Em uma tarde de dezembro, Gabriel recebeu um troféu de aluno destaque em solidariedade e Júlia ganhou menção honrosa em redação sobre Família Além das Fronteiras. Marina assistiu a tudo com o coração transbordando, enquanto Ricardo tirava milhares de fotos, emocionado. Ao final, as crianças correram para abraçar a mãe sussurrando: "Você é nossa heroína." Era a prova de que o amor constrói pontes mais fortes que quaisquer muros. No quintal, em volta de uma fogueira, vizinhos antigos e novos compartilharam histórias de superação. Marina ouviu de uma mãe síria que, graças à ONG, sentia-se mais confiante para falar em público. De um professor nigeriano que encontrara na escola de Belo Horizonte um propósito renovado. De um casal venezuelano que pôde sonhar em permanecer quando pensava em partir. A vida seguiu seu curso, sem perfeições, mas com aprendizados contínuos. Marina ainda escrevia em seu diário naquela mesinha, no antigo apartamento, convertida em escritório de lembranças. Cada página era testemunha de um recomeço. E quando alguém perguntava a ela como se sentia, Marina respondia com a simplicidade de quem conhece a dor. Sigo curada pela esperança que plantamos juntos. Em uma noite de lua cheia, muito tempo depois, Ricardo e Marina caminharam pelo jardim que agora florescia exuberante, com hibiscos colombianos e orquídeas brasileiras. As crianças dormiam e o mundo parecia descansar em paz. Ele segurou sua mão e, olhando-a nos olhos, disse: "Nossa história provou que coragem é um ato de amor." Ela sorriu, e no brilho dos seus olhos havia a certeza de que aquele encontro entre mundos jamais seria esquecido. E assim, entre os ecos dos sussurros iniciais que a feriram e os aplausos que agora a celebravam, Marina soube que a vida é feita de ciclos. Que ficar vulnerável é convidar o outro para conhecer o nosso coração. E que, no fim, a família que escolhemos tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas as de todos ao redor. E foi com esse pensamento que ela fechou os olhos, sentindo o vento suave e a convicção de que, depois de superar o impossível, tudo era possível.